14 até o 21. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 até o 21. A segunda oração de Paulo, aqui na carta de Efésios. Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos falar com Deus. Ó Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Os nossos corações, mais uma vez, foram aquecidos pela Tua palavra, Senhor. Oh Deus, como é bom poder sentir nos nossos corações o calor do Teu Espírito Santo, a confirmação do Teu Espírito de que esta palavra ela tem um peso eterno sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez a Tua palavra de ser ministrada. Obrigado porque nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus, prestando um culto de adoração a Ti, Senhor. Tu és digno de ser louvado, de ser adorado. Obrigado, Senhor. Te agradecemos de coração, em nome de Jesus. Amém? Assentem-se, queridos. Amados irmãos, esse texto da palavra, esta oração de Paulo, que é uma oração muito importante, mas muito importante mesmo. Talvez a oração mais importante que poderíamos fazer, que alguém poderia fazer. Hernandes Dias Lopes, ele ministrou essa palavra 2, 3, 4 vezes, e ele sempre, quando ministra essa palavra, obrigado, querido, obrigado, Leandro, ele diz que esta oração, Paulo está fazendo uma oração aqui. Vocês perceberam, né? Ele começa dizendo, por esta causa, me ponho de joelhos diante de Deus. É a oração mais ousada. A oração mais ousada da história. A oração mais ousada da história. Eu pergunto para você, qual foi aquela oração que talvez você tenha feito, que você considerou ou tenha considerado como a oração mais ousada? Não, pastor, aquela oração que eu fiz 3 meses atrás, há 3 anos, 5 anos, 10 anos atrás, foi a oração mais ousada que eu já fiz. Eu me lembro de 2 orações que eu fiz, irmãos. Quando eu falo em oração ousada, não estou falando de algo que alguns pseudos pregadores gostam de ficar dando ordem, determinação. Não é isso que eu estou falando. Por favor, isso é antibíblico. Determinar
determinação é algo que não está na palavra. Determinar para Deus, não existe respaldo bíblico nenhum para determinarmos um milagre, algo para acontecer nas nossas vidas. Eu sei que algumas correntes teológicas advogam essa ideia, mas sem embasamento bíblico, a única condição que a palavra de Deus diz que a oração que tem efeito, a concordância, não é nem a oração. Se você for olhar o contexto, porque qualquer versículo, preste bem atenção, qualquer versículo da palavra de Deus que você sabe de cor, você precisa analisar o contexto para ver se é aquilo que você está, se confere com a ideia que você está defendendo. Onde estiverem, por exemplo, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Aí, tudo que nós fizermos em concordância, irmãos, amém, mas aí fala de perdão, não é mesmo? Aí nós trazemos, não estou falando que é errado, mas fora do contexto da palavra. É um contexto de perdão, essa questão, 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Sabemos que Deus está aqui presente, né? Quando a igreja se reúne, Deus se faz presente. Mas, não quero falar sobre isso não, podemos falar numa outra ocasião. Mas, essa questão de oração ousada, por 2 vezes eu me lembro, quando era solteiro ainda, e eu fiz uma oração, falei, Senhor, a minha esposa, ela não pode colocar obstáculo no meu chamado para o ministério. Irmãos, uma oração tão simples, mas foi uma oração ousada. E eu me lembro quando fui pedir a minha namorada, então esposa, em noivado, antes de pedir ela em noivado, eu perguntei para ela, você tem coragem de me acompanhar no ministério? Se eu viajar, se eu for para o Nordeste, para o Sul, você teria coragem de estar comigo pregando evangelhos, servindo a igreja do Senhor Jesus? Ela não pensou 2 vezes, falou, sim, eu tenho. Eu falei, meu Deus. Passou no teste. Amém. Hoje, graças a Deus, a minha esposa, ela talvez trabalha mais do que eu no reino de Deus. Mas louvado seja Deus. Uma outra oração ousada que eu fiz, eu me lembro, foi em 2016. 2016, lá na casa da igreja. Casa da igreja. Que igreja na época era casa do irmão Altemar da irmã Luciana ainda. O pastor Daniel morava nessa casa. Depois de nós fazermos alguns apanhados na cidade sobre a possibilidade de comprarmos um terreno, passou-se 2 meses, nós fomos em diversos terrenos que nós gostávamos, ou não tinha documento, ou era muito caro, e eu já estava enjoado de andar no meio do mato. Meu Deus, eu comecei a conhecer terras. Hoje eu conheço se a terra é boa, se não é tão boa, né? Eu chego na terra, dou uma olhada, já dou o meu diagnóstico, claro que o meu diagnóstico, né? E me cansei de procurar terras, me cansei de receber tanto não. Aí, falei, e agora? Aí a pessoa que havia comprado a terra lá da Cristolândia começou a nos cobrar. Não, vocês precisam sair da terra. Eram 3 meses, já está chegando o dia. Falei, e agora? Aí, eu desisti, irmãos, de procurar terra. Me lembro, estava eu, o pastor Daniel, a minha esposa, a Diva, e uma outra pessoa, não me lembro qual foi a outra pessoa, não sei se eram os filhos do pastor Daniel. Fizemos uma oração, temos as mãos ali, eu fiz a seguinte oração, Deus, eu desisto de procurar, Senhor. Eu estou cansado de tanto procurar terra nessa cidade. Senhor, entra com a tua providência, com a tua misericórdia. Irmãos, que oração simples. Oramos, passou-se 2, 3 dias, os irmãos já sabem dessa história. Aí alguém telefona para mim, o irmão Wagner está aqui presente. Pastor, tem uma terra
alguém está vendendo uma terra. Eu falei, mais uma, irmão, meu Deus do céu. Eu até esqueci da oração que eu fiz, da oração ousada. Aí, irmão, vamos lá então, vamos lá, mas aonde é? Eu não sei. Mas como assim? Tu não sabe onde é? Não sei. E a pessoa, o vendedor também não sabe onde é. Irmão Wagner, vamos perder nosso tempo, não vamos fazer uma coisa dessa, não. Não, é lá pela banda da cruz. Aquela cruz que vai ali pro céu. Irmãos, para não dizer não, eu fui com um pouco de incredulidade. Olha a oração ousada. Queridos, que maravilha. Olha o presente que Deus nos deu. Olha o presente que Deus nos deu. O presente que Deus deu para a IBL. Quando eu desisti. Quando eu joguei a toalha. Deus, eu desisto. Já procurei. Aí Deus entrou com providência. Para vocês terem uma ideia, essa seca, eu acho que foi uma das secas mais cruéis que nós tivemos aqui na nossa cidade nos últimos anos. Meu Deus, eu preciso pregar a palavra. E os igarapés, tantos igarapés secando, nosso igarapé não secou. E foi um dos pré-requisitos que eu coloquei para Deus. Senhor, um terreno com água, Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus nos deu um igarapé com uma beirinha de água. Deus nos deu um igarapé com uma beirinha de água. Quando eu chego ali, não tem como não lembrar, irmãos. Quando eu chego ali naquele sítio, geralmente eu falo, o Elibeu sempre está comigo, olha, isso aqui é resultado de um milagre de Deus. De uma providência do Senhor. E não tenho dúvidas nenhuma disso. Deus usou o irmão Wagner, o pastor Daniel, que entrou numa casa, naquela casa fazenda ao lado da Adelina, ali do irmão da Adelina, então falou com o caseiro, não sei onde fica esse lugar, não, talvez, tem um senhor que chegou há pouco tempo, talvez seja lá. É isso que Deus faz. As orações ousadas centralizam Deus. Pouco eu. Sabe aquelas orações petulantes? Se eu tenho crédito contigo, irmão, eu nunca fiz essa oração, não, esse pecado eu nunca cometi. Nunca tive crédito com Deus nenhumzinho sequer. Até hoje a graça foi o bastante para mim. A graça do Senhor Jesus foi o bastante para mim. Ele me deu uma boa, excelente esposa por graça dele, que eu não mereço. Nem a esposa que Deus me deu. 2 filhos, 2 netos, uma mãe, 111 descendentes, irmãos amados como vocês, é graça. Então, certamente você tem uma experiência igual a essa. Agora, Paulo, ele faz uma oração ousada. Olha, ele começa, versículo 14. Por esta causa, que causa é esta? Se nós podemos olhar para o versículo 1, versículo 1 do capítulo 3. Por esta causa, eu, Paulo. Novamente, por esta causa, a causa que ele diz anteriormente, do versículo 1 até o versículo 13, nós já ministramos, como também no capítulo 2, Paulo fala do privilégio que os gentios têm hoje de fazerem parte da família de Deus, de serem reconciliados com Deus, de serem justificados pela fé. Então, depois que Paulo explicou esse mistério de Deus que esteve oculto por gerações e gerações, por esta causa me ponho de joelho diante de Deus. Paulo, ele se colocou de joelho diante de Deus. E ele começa a fazer uma oração ousada. John Knox, ele faz o seguinte, ele fez uma oração simples, mais profunda. Senhor, dê-me a Escócia, senão eu morro. Dê-me a Escócia, senão eu morro. Deus usou de misericórdia e graça com aquele homem. Um grande avivamento aconteceu na Escócia. Dali nasceu igreja presbiteriana, por exemplo, nasceu com esta oração tão simples. Jonathan Edwards, olha o que ele diz. Ele fez uma oração, olha a oração que ele fez. Grave a eternidade. Ele disse, ó Deus, grave a eternidade nos meus olhos.
Que oração profunda. Grave a eternidade dos meus olhos. Porque nossos olhos têm tantas facilidades em se iludirem com as concupiscências deste mundo, com as concupiscências da carne. Mas Paulo, ele fez uma oração bem mais ousada. E ele diz que ele se colocava de joelho. E é interessante, queridos, que Paulo, as circunstâncias nas quais ele fez esta oração foi incrível. Paulo, ele estava preso em Roma. Você consegue imaginar? As prisões na época de Paulo não são as prisões tão boas, entre aspas, como são hoje. Provavelmente, a época de Paulo era um cárcere úmido, frio, sem condições mínimas. Uma cama, talvez, numa parte de feno, que ele, ao se deitar, talvez numa mesa, alguns papéis espalhados, ele se deitava sobre aquela cama. Talvez até algemado num tronco, na sua pena, com um soldado romano. Lá está Paulo fazendo essa oração de joelhos nessa condição tão precária. Ele estava doente, provavelmente ele estava doente. Uma doença terrível. Mas esse homem, ele se colocou de joelhos. Um judeu, quando ele estava fazendo uma oração comum, geralmente ele ficava em pé. Os judeus, quando eles iam orar, eles ficavam em pé. Uma oração comum para os judeus, uma oração ordinária de uns judeus, sempre era em pé. Uma oração de adoração, talvez, com as mãos levantadas, queixos erguidos. Uma oração de contrição para os judeus, em pé, talvez com a cabeça baixa, mas em pé. Paulo, ele se coloca de joelho, não dizendo que nós precisamos orar apenas de joelho, mas ele reconhecendo a soberania de Deus, a grandeza daquele que fez coisas extraordinárias em Cristo, unindo dois povos, os gentios, os judeus. Ele entendeu esse mistério, a ele foi revelado. Ele diz, por esta causa, pela revelação desse mistério, por esta causa, me ponham de joelhos diante do Pai. Me ponham de joelhos diante do Pai. E ele se coloca de joelhos diante daquele que pode todas as coisas, diante daquele que é soberano. Nosso Deus, Ele merece toda adoração, toda a reverência. Ele fez uma oração de contrição, ele fez uma oração diante do Senhor. Alguém já disse o seguinte: um santo de joelhos enxerga bem mais longe do que um sábio na ponta dos pés. Quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, coisas novas acontecem na terra. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Oh, maravilha! Quando o homem ora, Deus trabalha. A motivação de Paulo revela a exultação dele pela obra de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como na terra. Os santos que partiram, eles estão triunfantes lá nos céus. Mas nós, como santos, também, participantes da família de Deus, como igreja militante, nós estamos aqui, batalhando pela fé que uma vez foi dada aos santos. É interessante que até aqui Paulo, ele é muito teólogo. Ele fala muito sobre doutrinas, sobre aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus.
Mas a partir desse momento, ele começa a falar sobre a vida prática da igreja. E como deve ser a nossa prática, como deve ser a prática da vida cristã, da nossa vida com Deus. E ele vai discorrer sobre muitos assuntos. A partir do capítulo 4, nós estamos na metade desse livro. De quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, riqueza da glória de Deus. A glória de Deus, nós sabemos que é uma expressão da santidade de Deus, mas os teólogos falam o seguinte, que esta riqueza da glória de Deus é praticamente todos os atributos de Deus juntos. Todos os atributos de Deus, seu amor, sua fidelidade, a sua eternidade, está aqui na riqueza da glória de Deus, que é o reflexo direto da santidade do Senhor. Imagine só que para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Então, olha o conteúdo da oração de Paulo. Olha o porquê desta oração ser tão grandiosa, tão poderosa. Ele ora para que a igreja do Senhor Jesus, para que a igreja de Éfeso não experimente apenas de uma teoria, de uma teologia tão profunda como ele expôs brevemente, ele mesmo disse, como brevemente eu expus no capítulo 3, ele fala dessa forma. Então ele diz, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, para que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. É lá no homem interior, nossas emoções, nosso intelecto, a nossa vontade. É aí onde o Espírito Santo trabalha. É aí onde ele vai nos enchendo. É aí onde nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Então Paulo ele ora para que nós sejamos fortalecidos com poder. Até parece uma redundância. Mediante o seu Espírito no homem interior. Sabe, queridos, nosso crescimento na graça e no conhecimento de Jesus é pelo Espírito Santo de Deus. É pelo Espírito da verdade. Olha, você pode colocar a expectativa em torno do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz de você cada dia um novo homem. É Ele que coloca essas palavras eternas no seu coração, na sua mente. É Ele que te dá prazer em continuar servindo a Deus. Ele que te dá gozo do Espírito no seu interior. Ele vai nos fortalecendo dia após dia. Olha que Paulo estava vivendo dias difíceis. Estava vivendo na prisão. Sabe, esse evangelho que se prega hoje, dizendo, olha, por que você está passando dificuldade? Você está em pecado? Que isso? Você está enfermo ou você está em pecado? Que isso, irmãos? Que evangelho é esse? Não existe na palavra. Paulo estava aprisionado, doente, acorrentado. Já fazia anos. E ele estava ali orando pela igreja para que eles pudessem ser fortalecidos no homem interior. Para que eles pudessem crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós precisamos desse fortalecimento no nosso homem interior. Você precisa, o Espírito Santo faz isso, viu, querido? O Espírito Santo faz isso em mim, em ti. Esta é a função do Espírito Santo, o Consolador. Oh, meu Deus, obrigado, porque nós estamos sendo fortalecidos com poder no nosso homem interior, pelo Espírito Santo, dia após dia. Você pode dizer amém? Versículo 17. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando arraigados e alicerçados. Usa duas expressões aqui, arraigados e alicerçados. Arraigados, nós lembramos do quê? Uma planta
que expande, que as suas raízes vão se expandindo no solo fértil, é mesmo? Arraigados e edificados, nos lembra de uma construção, de um edifício. Irmãos, é sendo edificados e arraigados em Cristo que nós vamos estar em pé na presença de Deus. É por isso que você está aqui, porque a sua casa, ela foi edificada sobre a rocha eterna. Meu Deus do céu, que coisa impressionante! Dia após dia, vem a tempestade, vem as chuvas, vem os vendavais, mas a sua casa não se abala. Ela foi edificada na rocha, foi fundamentada no Filho de Deus. É por isso que você está em pé. É por isso que você, apesar das aflições, das angústias, dos momentos difíceis, das perseguições, é por isso que você continua, porque o fundamento da sua vida chama-se Jesus Cristo. Você está fundamentado nele, está arraigado nele. Ele, dia após dia, ele te sacia, ele sacia as suas necessidades, a necessidade do seu interior. Nós não precisamos estar atrás de outras fontes. A nossa fonte chama-se Jesus Cristo. O alicerce da minha vida chama-se Jesus. É por isso que quando você é surpreendido com uma notícia ruim, daquelas nas quais você passa a noite toda angustiado, uma sensação terrível, uma angústia até, você continua inabalável. Jesus. É por isso que nós estamos aqui na presença dele. Então ele diz, olha, se nós estivermos arraigados e alicerçados no amor. Olha que ele está escrevendo isso para crente. Nós somos a menina dos olhos de Deus. A igreja de Deus. Deus ama muito, Deus amou tanto, nos amou tanto que ele deu o seu Filho unigênito. Sabe, meus amados, o amor de Deus é para com a sua igreja. Paulo está escrevendo para a igreja. Está falando do amor de Deus para a igreja. O ímpio, ele goza da justiça de Deus, da ira de Deus. Mas o intento de Paulo é que a igreja de Éfeso, que nós como igreja do Senhor Jesus, nós estamos aqui porque nós somos povo de Deus, fazemos parte da família de Deus, estamos alicerçados e arraigados dele. O versículo é afim, se nós estamos arraigados, estamos alicerçados nele em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos. Olha, a fim de compreender com todos os santos. Deus tem um compromisso com a sua igreja. Não é como um indivíduo. No passado, Deus levantou profetas, um profeta aqui, outro acolá. Mas hoje, Deus, ao se revelar a nós, homens, ele se revela em uma comunidade conhecida como santos, como igreja. É por isso que aqui na igreja nós crescemos, nós podemos crescer. A vontade de Deus, o amor de Deus se revela a nós através dos santos. É você vivendo e convivendo com irmãos, com pessoas falhas, com pessoas que erram, pessoas semelhantes a ti. É dessa forma que Deus trabalha comigo e contigo. Igreja do Senhor Jesus, a fim de poderes cumprir, versículo 18, com todos os santos, qual é a largura, comprimento e altura e profundidade. Olha, ele fala em largura, comprimento, altura e profundidade. Aí ele continua, conhecer, meramente no versículo 18 ele fala, para poderes compreender. Meramente nós precisamos compreender, entender. É por isso que torna-se necessário nós estarmos em contato com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai desvendando nossos olhos,
para que nós possamos compreender esse mistério de Deus que esteve oculto, mas foi revelado a nós nesses últimos dias, e está aqui na palavra de Deus. Quanto mais você lê Bíblia, quanto mais você estuda, quanto mais você mergulha na palavra, mais você compreende, mais você entende desse tão grande amor de Deus para com a sua vida. Para poder descompreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Agora ele fala, compreender e conhecer e experimentar. Não apenas compreender, não ficar apenas no intelecto, na mente, na teologia, na doutrina. É por isso que a partir desse momento ele começa a falar sobre a vida prática da igreja. Para conhecer o amor de Cristo. Para conhecer, olha que oração profunda, meu amado. Olha que oração profunda. Talvez você tenha feito uma oração muito ousada da sua vida. Ah, cura o câncer da minha mãe. Cura o câncer do meu irmão. Liberta fulano. Mas Paulo, ele diz que tem uma oração muito mais profunda, muito mais ousada para nós fazermos. É nós crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Nós nos aprofundarmos nele, Jesus, igreja. Nós precisamos conhecer mais e mais o nosso Salvador, o nosso Senhor. Versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. O amor de Cristo que excede todo entendimento. Está sofrendo? Pai, o amor de Cristo, quando você conhecer mais e mais do amor de Cristo, esse amor, ele vai exceder todo entendimento, todas as circunstâncias difíceis da sua vida. Está preso, uma masmorra, injuriado, caluniado, perseguido. O objetivo de Deus é que você se aprofunde no seu amor. O objetivo de Deus é que você conheça mais e mais, que você tenha gozo, que você tenha prazer nele, prazer no Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus, se aprofunde mais e mais de conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomada de toda a plenitude de Deus. Olha que oração ousada. Olha do que eu preciso. Olha do que você precisa. De Deus Pai. Se colocar de joelho em adoração, reconhecendo a grandeza, a soberania. Deus nunca perdeu o controle da sua vida, da sua existência, não. Ele te conheceu na eternidade, meu amado. Ele te alcançou pela graça do Senhor Jesus e conheceu o amor de Cristo que excede todo entendimento. O tão grande amor de Deus para comigo e para contigo, para que sejais tomada de toda a plenitude de Deus, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da graça, cheios do Senhor Jesus, cheios da plenitude de Deus. Eu preciso fazer essa oração. Eu preciso conhecer mais esse Deus. Agora, ele continua, já concluindo, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, Senhor, eu sei que Tu és poderoso, Tu és maravilhoso, Tu és soberano. Eu me submeto à Tua vontade. Eu sei que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais, muito além daquilo que eu peço, muito além daquilo que eu penso, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Em outras palavras, quanto mais você vive com Deus, mais você conhece do seu amor, mais você conhece do seu poder, mais você conhece da sua misericórdia. Sabe, queridos, é nos momentos difíceis que nós crescemos, é nas dores. Eu vejo minha mamãe com 100 anos de idade. Há 3 meses atrás ela caiu, levou uma queda,
Aí ficou apreensiva em andar, não teve fratura nenhuma. Aí ficou tão apreensiva que começou a usar uma muleta. Não precisa da muleta, mas está ganhando confiança novamente para andar com as duas pernas. Eu até disse, é melhor, mamãe, você andar com as muletas, uma muleta. Vai te deixar mais seguro até a nós, seus filhos. Sabe, queridos, para andar em pé na presença do Filho de Deus, é graça, é misericórdia. Com o passar do tempo, você não precisa de muletas, pelo contrário, você vai se fortalecer, seu homem interior vai se fortalecendo, você vai conhecendo mais e mais o seu Salvador, você vai tendo mais intimidade com Ele. É por isso, já faz 40 anos que eu conheço a Cristo, me considero como uma criança, me considero como um bebê, como um discípulo do Senhor Jesus, como alguém parece que precisa do leite racional não falsificado. Eu sei que eu já recebi muito do Senhor, já experimentei muito do Senhor, mas eu quero mais. Eu sei que Deus tem mais. E é caladinho, não estou falando de riquezas, não estou falando de bens materiais. A maior riqueza é fazer parte da família de Deus, é ser cidadãos dos céus, é ter certeza de vida eterna, é saber que você eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu sou do meu amado é meu. Que maravilha, que bênção, queridos. Deus é poderoso para fazer, pois Deus, Ele não está morto, Ele está vivo. Deus é poderoso para fazer o que pedimos, pois Ele escuta a nossa oração e responde. Ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois Ele lê os nossos pensamentos. Você entrou aqui nessa noite? Deus, Ele sabe dos seus pensamentos. Ele sabe das suas necessidades. Ele sabe das suas carências. Ele conhece o seu levantar, o seu deitar. Ele te conheceu na eternidade. Ele está cuidando de ti, amada igreja. Ele nunca perdeu o controle da sua vida, da sua existência. Então descansa o teu coração. Descansa nele. Para Deus, eu não estou entendendo nada. Mas eu sei que isso vai redundar para a tua glória. Tu has de ser glorificado. Tu has de ser exaltado, Senhor. Muito obrigado. Então renda graças a Deus. Viva com gratidão ao Senhor. Se as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse, meu irmão, viva com alegria, com contentamento, entendendo de que Deus, Ele está dirigindo a sua vida, a sua história. Ele tem o melhor para você. Amém? Deus é poderoso para fazer mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. As expectativas de Deus são maiores, são mais altas, elas são eternas em relação a você, em relação a mim. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo quanto pedimos ou pensamos, Deus, Ele tem superabundância. Superabundância do jeito dEle, da maneira dEle. E nós vamos apenas dizer como salmista, esperei com paciência do Senhor. E Ele se inclinou para mim, inclinou seus ouvidos para mim. E Ele agora termina, a Ele, versículo 21, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. A igreja há de crescer mais e mais. Igreja, não viva na solidão. Não pense de que Deus vai te visitar na sua casa solitariamente. Não. Viva com santos. Viva a vida da igreja. Tenha coragem de ser edificado no poder do Espírito Santo, porque hoje Deus, Ele está trabalhando na minha, na sua vida, pelo seu Espírito Santo, na igreja, na vida dos santos. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. Ele é soberano. Ele é soberano. Só lendo o versículo 1 do capítulo 4, logo vos pôs eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Como é bom viver para a glória de Deus.
Como é bom ser de Deus. Igreja, seja mais dependente do Senhor Jesus. Seja mais dependente do Espírito Santo. Esteja mais em contato com este livro, com a palavra de Deus. Você vai ver o amor de Deus sendo revelado na sua vida. Você vai compreender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento do amor de Deus. Mas tem que estar alicerçado, tem que estar arraigado, fundamentado nele. Você não pode trocar Jesus Cristo por nada. Não fuja do Senhor Jesus. Não fuja da obra que Ele está fazendo na sua vida. Deus é poderoso e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Vai acontecer do jeito dEle, da maneira dEle, no tempo dEle. Então viva com gratidão. Ele é um Deus que surpreende. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos nesse momento, no Ministério de Louvor, cantar uma canção. Em pé, melhor em pé.